Existem coisas que uma menina jamais deveria ser obrigada a suportar do próprio irmão, mas eu suportei. E hoje, aos 72 anos, depois de décadas guardando esse segredo no fundo da alma, finalmente encontrei coragem para contar como meu próprio irmão se transformou no meu maior algoz. E como uma professora corajosa me salvou quando eu achei que não havia mais esperança. Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Lia Nascimento Silva, mas todo mundo aqui me chama de Dona Lia ou Vó Lili. Nasci em março de 1952, numa cidadezinha pequena do interior do Ceará chamada Quixadá, onde o sol castigava sem dó e todo mundo conhecia a vida de todo mundo desde o bisavô. Era dessas cidades onde a feira acontecia só aos sábados, onde a novela das 8 parava o movimento das ruas e onde qualquer novidade virava assunto por semanas. Sempre fui uma menina de família, criada nos valores antigos, daqueles que a gente respeitava os mais velhos sem questionar, e onde irmão mais velho tinha quase a mesma autoridade que os pais. Minha família era simples, mas cheia de amor. Pelo menos era o que eu pensava antes de tudo desmoronar. Meu pai, João Nascimento, era um homem trabalhador que cuidava de uma pequena oficina mecânica no centro da cidade. Tinha as mãos sempre sujas de graxa, mas o coração mais limpo que já conheci na vida. Chegava em casa cansado, mas sempre com um sorriso no rosto e alguma história engraçada dos clientes para contar no jantar. Minha mãe, Maria do Socorro, era professora primária na escola municipal. Uma mulher doce, paciente, que dedicava a vida inteira a educar as crianças da cidade e cuidar da nossa família. Ela que me ensinou as primeiras letras, que me contava histórias na hora de dormir, que sempre dizia que eu seria alguém importante na vida se estudasse direito. Meu irmão Marcos era 6 anos mais velho que eu. Nasceu em 1946, um menino que desde pequeno mostrava ser inteligente e responsável. Papai sempre dizia que Marcos seria o homem da família quando ele não estivesse mais aqui, que eu deveria sempre respeitá-lo e obedecê-lo, como se fosse um segundo pai. Quando nasci, Marcos já estava com 6 anos e me tratava como uma bonequinha viva. Me protegia na rua quando outros meninos implicavam comigo, me ajudava com as tarefas da escola, sempre cuidava para que eu não me machucasse brincando. Era um irmão carinhoso, protetor, que qualquer menina gostaria de ter. Nossa casa era pequena, mas aconchegante, com 3 quartos, uma sala que servia para tudo e uma cozinha onde mamãe preparava as refeições mais gostosas do mundo. No quintal, papai havia construído um balanço pendurado na mangueira, onde eu passava horas brincando e sonhando com o futuro. Vivíamos uma vida simples, mas feliz. Papai trabalhava duro na oficina, mamãe dava aulas e ainda encontrava tempo para cuidar da casa e dos filhos. Marcos era um estudante exemplar, sempre o primeiro da turma, e eu seguia seus passos tentando ser uma boa aluna também. Nos domingos, íamos todos para a missa na igreja matriz. Depois visitávamos os avós maternos que moravam numa casinha do outro lado da cidade. Vovô Antônio era um homem de poucas palavras, mas muito carinhoso, e vovó Conceição sempre tinha algum doce especial guardado para mim e para Marcos. A vida seguia seu ritmo tranquilo. Marcos cresceu e se tornou um rapaz admirado por todos na cidade. Era inteligente, educado, ajudava papai na oficina e todos diziam que seria um homem de sucesso. Eu estava crescendo também, uma menina alegre de 15 anos que sonhava em ser professora como mamãe. Era 1967. Eu estava no primeiro ano do ginásio, estudando na mesma escola onde mamãe dava aulas. Marcos, aos 21 anos, havia terminado o 2º grau e ajudava papai na oficina, com planos de se casar em breve com a namorada, uma moça bonita chamada Rosinha. Tudo parecia perfeito na nossa família. Papai estava próspero com a oficina. Mamãe era respeitada por toda a comunidade escolar. Marcos era o orgulho da família. E eu era a caçula mimada que todos protegiam e queriam bem. Gente, me contem aí nos comentários de que cidade vocês estão assistindo esta velha relembrar sua história. E se estão gostando, deixem um joinha e se inscrevam no canal. Isso me dá força para continuar compartilhando essas memórias tão difíceis com vocês. Foi numa sexta-feira de agosto de 1967 que minha vida mudou para sempre.
Lembro como se fosse ontem, porque era véspera do aniversário de papai. E mamãe tinha saído mais cedo da escola para comprar os ingredientes do bolo que ia fazer no sábado. Eles tinham ido juntos para Fortaleza buscar uma peça da oficina e aproveitar para fazer as compras especiais. Eu estava em casa estudando para uma prova de matemática e Marcos havia chegado da oficina com uma cara estranha, diferente. Parecia nervoso, agitado, como se alguma coisa estivesse incomodando ele. Lia, preciso falar com você, disse ele, entrando no meu quarto sem bater na porta. Pode falar, Marcos. Que foi? É sobre nossos pais, sobre o que vai acontecer com nossa família. Parei de escrever e olhei para ele sem entender. Como assim? Aconteceu alguma coisa? Ele se sentou na beirada da minha cama com uma expressão séria que eu nunca tinha visto antes. Lia, nossos pais estão envelhecendo. Papai já passou dos 50, mamãe também. Um dia eles não vão estar mais aqui. Marcos, que conversa estranha é essa? Eles estão bem, graças a Deus. Estão agora. Mas você precisa entender uma coisa importante. Ele chegou mais perto de mim. Quando eles faltarem, quem vai cuidar de você sou eu. Quem vai tomar as decisões por você sou eu. Você vai ter que me obedecer como obedece a eles. Achei aquela conversa esquisita, mas não dei muita importância. Marcos sempre foi protetor comigo, então pensei que era só mais uma das manias dele de irmão mais velho. Tá bom, Marcos, mas por que está falando isso agora? Porque você está crescendo, virando mocinha e precisa aprender desde já qual é o seu lugar na família. A voz dele mudou, ficou mais dura. Você não pode mais fazer tudo que tem vontade. Tem que aprender a respeitar a autoridade do homem da casa. Algo na forma como ele falou me deixou desconfortável. Mas papai é o homem da casa. Papai está envelhecendo, Lia. Daqui a pouco quem vai mandar aqui sou eu. E você vai me obedecer, quer queira, quer não. Foi a primeira vez na vida que senti medo do meu próprio irmão. Havia algo diferente nele, algo que eu não conseguia entender. Mas naquele momento, ouvi o barulho do carro de papai chegando. E Marcos saiu do meu quarto como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, percebi que Marcos estava mesmo diferente comigo. Começou a me dar ordens como se fosse meu pai, a questionar minhas amizades, a reclamar do jeito que eu me vestia. Quando eu reclamava, ele dizia que estava me preparando para a vida, que uma menina da minha idade precisava de disciplina. Mamãe e papai não percebiam nada porque Marcos era esperto. Na frente deles, continuava sendo o filho perfeito, carinhoso e respeitoso. Comigo, quando estávamos sozinhos, mostrava uma face que eu nunca tinha visto antes. Em setembro de 1967, aconteceu o impensável. Papai e mamãe tinham ido para Fortaleza resolver uns problemas com documentos da oficina e só voltariam no dia seguinte. Era a primeira vez que eu ficava sozinha em casa com Marcos por uma noite inteira. Durante o jantar, ele estava estranho, falando pouco, me olhando de um jeito que me deixava nervosa. Depois que terminamos de comer, ele disse que eu tinha que lavar a louça e arrumar a cozinha sozinha. Marcos, a gente sempre divide essas tarefas. Não mais. A partir de hoje, você vai fazer os serviços de casa. É obrigação de mulher. Mas mamãe sempre disse que homem e mulher têm que dividir as responsabilidades. Mamãe está errada. Ele bateu a mão na mesa com força. Mulher serve homem e ponto final. Você vai fazer o que eu mandar. Fiquei tão assustada que obedeci sem questionar. Lavei a louça tremendo, sem entender o que estava acontecendo com meu irmão. Quando terminei, ele estava me esperando na sala. Agora você vai aprender outra coisa importante, disse ele, se levantando da cadeira. Você vai aprender a me tratar com o respeito que eu mereço. Foi quando ele me deu o primeiro tapa. Não foi forte, mas foi o suficiente para me deixar em choque. Meu próprio irmão, que sempre me protegeu, havia me batido. Marcos, por que você fez isso? Porque você me desrespeitou. Porque questionou minha autoridade. Ele me agarrou pelo braço, apertando forte. E se voltar a me desrespeitar, vai apanhar de novo. Corri para o meu quarto chorando, tranquei a porta e passei a noite inteira acordada, sem entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, quando papai e mamãe voltaram, Marcos voltou a ser o irmão carinhoso de sempre, como se nada tivesse acontecido.
Mas eu sabia que alguma coisa havia mudado para sempre naquela noite. Meu irmão protetor tinha se transformado em outra pessoa, e eu estava começando a descobrir que tipo de pessoa era essa. Foi apenas o começo do inferno que minha vida ia se tornar, porque naqueles meses seguintes, Marcos foi mostrando aos poucos sua verdadeira face, e eu fui descobrindo que o irmão que eu amava e respeitava nunca tinha existido de verdade. Os meses seguintes foram uma tortura lenta e calculada. Marcos havia descoberto que nossos pais confiavam tanto nele que nunca questionavam suas atitudes comigo. Para eles, ele continuava sendo o filho exemplar, o irmão protetor que zelava pelo meu bem-estar. Mas quando ficávamos sozinhos, ele se transformava num estranho cruel que eu não reconhecia. A primeira coisa que ele fez foi estabelecer regras para mim. Eu não podia mais sair de casa sem a permissão dele. Não podia mais receber amigas em casa. Não podia mais usar vestidos que ele considerasse provocantes. E aos poucos, qualquer roupa que não fosse completamente fechada virou provocante na cabeça dele. Lia, você está virando mocinha, dizia ele com aquela voz falsa de irmão preocupado quando nossos pais estavam por perto. Preciso cuidar da sua reputação, proteger você dos meninos maliciosos da cidade. Papai e mamãe achavam lindo o cuidado que ele tinha comigo. Que irmão abençoado você tem, minha filha, dizia mamãe. Marcos tem razão. Menina de 15 anos precisa mesmo de proteção. Mas a proteção de Marcos era um inferno disfarçado. Quando estávamos sozinhos, ele me controlava como se eu fosse uma propriedade sua. Se eu demorasse 5 minutos a mais na casa de alguma amiga, chegava em casa e encontrava ele me esperando na porta com cara de poucos amigos. Onde você estava? Com quem estava conversando? Do que vocês falaram? As perguntas vinham como uma chuva de granizo e eu tinha que responder tudo nos mínimos detalhes. Se ele achasse que eu estava mentindo ou se não gostasse de alguma resposta, vinha o castigo. Os castigos começaram pequenos. Ficar sem sobremesa no jantar. Não poder ouvir rádio à noite. Ter que lavar a louça sozinha durante uma semana. Mas aos poucos foram escalando para coisas mais humilhantes e dolorosas. O primeiro castigo físico sério aconteceu em outubro de 1967. Eu havia chegado 10 minutos atrasada da escola porque tinha ficado ajudando a professora a organizar uns livros. Coisa simples, normal, que qualquer menina fazia. Mas para Marcos, foi motivo suficiente para uma punição que nunca vou esquecer. 10 minutos atrasada, disse ele, olhando para o relógio da parede. 10 minutos que você me deixou preocupado, achando que alguma coisa tinha acontecido com você. Marcos, eu só estava ajudando Dona Francisca com os livros da biblioteca. Mentira! Ele gritou tão alto que me assustei. Você era conversando com algum menino, fazendo papel de namoradeira. Eu não estava. Juro por Deus que não estava. Não jure em vão. Ele veio em minha direção com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Você vai aprender a não me mentir. Foi quando ele me deu a primeira surra de verdade. Não foram tapinhas ou empurrões. Foram socos no braço, puxões de cabelo, beliscões que deixaram marcas roxas na minha pele. Eu chorava e implorava para ele parar, mas ele parecia possuído por uma raiva que não conseguia controlar. Para, Marcos, para! Você está me machucando. Estou te educando. Você precisa aprender a me respeitar. Quando ele finalmente parou, eu estava no chão da sala, com o braço doendo e lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se abaixou na minha altura e segurou meu queixo com força. Se você contar isso para nossos pais, vai apanhar 2 vezes mais. Entendeu? Eu apenas balancei a cabeça, tremendo de medo e dor. Naquele momento, entendi que meu irmão havia se tornado meu inimigo, e eu estava completamente sozinha naquela luta. Nos dias seguintes, tive que inventar desculpas para os hematomas. Disse que tinha caído da bicicleta, que tinha batido o braço na porta, que tinha tropeçado na escada. Papai e mamãe acreditaram em tudo, porque jamais imaginariam que Marcos fosse capaz de me machucar. O pior de tudo era a mudança de personalidade dele. Durante o dia, quando nossos pais estavam em casa, ele voltava a ser o Marcos carinhoso que eu conhecia desde criança.
Brincava comigo, me ajudava com as tarefas da escola, me defendia quando papai ficava bravo por alguma travessura. Mas bastava ficarmos sozinhos para o monstro voltar. Você gostou da surra que levou ontem? Perguntava ele com um sorriso cruel no rosto. Porque se não se comportar direito, vai ter mais. Era como viver com duas pessoas diferentes no mesmo corpo. O Marcos público, que todos admiravam, e o Marcos privado, que estava me transformando numa menina assombrada e medrosa. Em novembro, ele inventou uma nova forma de me torturar. Começou a revistar minhas coisas quando eu não estava em casa. Lia meu diário, mexia nas minhas gavetas, verificava meus cadernos da escola procurando por bilhetinhos de meninos ou qualquer coisa que pudesse usar contra mim. Um dia, encontrou uma carta que minha amiga Conceição tinha me dado na escola. Era uma carta bobinha de adolescente, onde ela contava que estava gostando de um menino da turma e queria saber se eu achava que ele gostava dela também. Coisa normal entre amigas de 15 anos. Mas para Marcos, aquela carta era a prova de que eu estava se perdendo, virando uma menina leviana que só pensava em namorar. Quando cheguei da escola naquele dia, ele estava me esperando na sala com a carta na mão. "O que é isso?" perguntou, balançando o papel na minha frente. Meu coração gelou. É uma carta da Conceição. Uma carta falando de menino. Vocês duas ficam na escola conversando sobre meninos em vez de estudar. Marcos, não é nada demais. É coisa de amiga. Coisa de amiga? Ele rasgou a carta em pedacinhos na minha frente. Coisa de vagabunda é o que é. A palavra me atingiu como um tapa no rosto. Meu próprio irmão tinha me chamado de vagabunda por causa de uma carta inocente de amiga. Você não vai mais conversar com essa Conceição, ordenou ele. E não quero mais você recebendo carta de ninguém. Se eu descobrir que está trocando bilhetinho com alguém, você vai ver o que é bom para a tosse. A partir daquele dia, perdi o direito à privacidade. Marcos revirava meu quarto toda semana. Lia todos os meus cadernos, verificava os bolsos das minhas roupas. Eu me sentia como uma prisioneira na minha própria casa. Na escola, comecei a me isolar das amigas. Não podia mais participar das conversas sobre meninos, não podia mais receber cartinhas, não podia mais fazer nada que pudesse ser interpretado como comportamento leviano. As meninas da minha turma começaram a achar que eu estava estranha e, aos poucos, fui ficando sozinha. Lia está diferente, ouvi Conceição comentando com outra colega. Parece que está sempre preocupada com alguma coisa. Era verdade. Eu vivia preocupada. Preocupada em não chegar atrasada em casa. Preocupada em não falar nada que pudesse irritar Marcos. Preocupada em esconder as marcas que ele deixava no meu corpo. Preocupada em manter a farsa de que éramos uma família feliz. O Natal de 1967 foi uma tortura. Tivemos a ceia tradicional em casa, com os avós e alguns tios. Todo mundo elogiava como Marcos era um irmão dedicado, como cuidava bem de mim. Se eles soubessem que no dia anterior ele tinha me trancado no quarto por 2 horas porque eu havia demorado na farmácia. Marcos é um exemplo de irmão, dizia tio Severino. Lia tem sorte de ter alguém que zela tanto por ela. Eu sorria e concordava, porque não tinha escolha, mas por dentro estava gritando por socorro. Queria contar para alguém o que estava acontecendo, mas quem ia acreditar em mim? Marcos era perfeito aos olhos de todos. Eu seria vista como uma menina ingrata que estava inventando mentiras sobre o irmão exemplar. Em janeiro de 1968, as coisas pioraram ainda mais. Marcos começou a controlar até o que eu comia. Se ele achasse que eu estava gorda demais, me proibia de comer sobremesa. Se achasse que eu estava magra demais, me obrigava a repetir o prato mesmo sem fome. Homem gosta de mulher bonita, dizia ele, me olhando de cima a baixo como se eu fosse um animal no mercado. Você precisa manter a forma se quiser arranjar um marido decente um dia. A ironia era que ele não me deixava nem conversar com meninos, mas vivia falando sobre o futuro marido que eu deveria conquistar. Era como se eu existisse apenas para servir aos homens. Primeiro a ele, depois ao marido que ele escolhesse para mim. Os ataques de raiva dele foram ficando mais frequentes e mais violentos. Qualquer coisa servia de desculpa. Um prato mal lavado, uma nota baixa na escola, uma demora de 5 minutos na padaria. E sempre, sempre, vinha seguido da mesma ameaça.
Se você contar para alguém, vai ser pior para você. Ninguém vai acreditar mesmo. Todo mundo sabe que sou um irmão exemplar. E ele estava certo. Marcos havia construído uma reputação tão sólida na cidade que seria impossível convencer alguém de que ele era capaz de me maltratar. Para todos, ele era o rapaz responsável que cuidava da irmã caçula com amor e dedicação. Em fevereiro de 1968, aconteceu algo que mudou tudo. Marcos anunciou que ia se casar com Rosinha em junho. No início, pensei que seria minha salvação. Com uma esposa para cuidar, ele me deixaria em paz. Mas logo descobri que estava enganada. Depois que eu me casar, disse ele numa das nossas conversas particulares, você vai continuar me obedecendo. Rosinha vai entender que eu sou o homem da família e que você tem que me respeitar. Se tentar se aproveitar da presença dela para me desafiar, vai ver o que é bom. Percebi que o casamento não ia me livrar dele. Pelo contrário, ia me dar mais uma pessoa para enganar, mais uma testemunha da farsa de irmão perfeito que ele representava todos os dias. Foi nessa época que comecei a pensar em fugir. Sonhava em pegar o ônibus para Fortaleza e nunca mais voltar. Mas era 1968. Eu tinha apenas 16 anos, não tinha dinheiro, não conhecia ninguém na capital. Uma menina sozinha numa cidade grande seria presa fácil para todo tipo de perigo. Então, continuei aguentando, dia após dia, esperando que algum milagre acontecesse, esperando que alguém percebesse meu sofrimento e me ajudasse a sair daquele inferno. Mas o milagre demorou para chegar. E enquanto isso, Marcos foi ficando cada vez mais ousado, cada vez mais cruel. Como se testasse até onde podia ir sem que ninguém desconfiasse. O pior ainda estava por vir. Porque em março de 1968, ele cruzou uma linha que eu nunca pensei que fosse possível cruzar. Foi quando descobri que meu irmão não era apenas um agressor. Era um monstro. Foi numa noite de março de 1968 que minha vida se transformou no mais completo pesadelo. Papai e mamãe tinham ido para um velório na cidade vizinha e só voltariam no dia seguinte. Eu estava no meu quarto estudando para uma prova de português quando ouvi Marcos subindo a escada com passos pesados. Ele entrou no meu quarto sem bater na porta, coisa que havia se tornado rotina desde que começou a me maltratar. Mas desta vez, havia algo diferente no jeito dele. Seus olhos estavam estranhos, como se ele tivesse bebido, embora eu soubesse que ele não bebia. Lia, preciso falar com você sobre uma coisa muito importante. Fechei o caderno, já preparada para mais uma sessão de humilhações e regras absurdas. Que é, Marcos? Você está ficando mocinha e precisa aprender certas coisas sobre como se comportar com homens. Algo na voz dele me deixou gelada. Era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, baixa e estranha, como se viesse de outra pessoa. Não entendi. Você vai entender. Ele fechou a porta do quarto e deu a volta na chave. Hoje você vai aprender a ser uma mulher de verdade. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que ia sair pela boca. Levantei da cadeira, tentando chegar até a porta, mas ele me bloqueou o caminho. Marcos, abre essa porta. Não estou gostando dessa brincadeira. Não é brincadeira, Lia, é educação. Ele segurou meu braço com força, apertando tanto que deixou marca. Você precisa aprender como agradar um homem, como ser uma boa esposa no futuro. Foi quando entendi o que estava acontecendo. O terror tomou conta de todo o meu corpo. Minhas pernas começaram a tremer e pela primeira vez na vida senti que ia morrer de medo. Não, Marcos, não faz isso comigo. Eu sou sua irmã. Exatamente por isso. Ele me empurrou em direção à cama com uma força que eu não sabia que ele tinha. Porque sou seu irmão, é que tenho o direito de te ensinar. Quem mais vai fazer isso? Algum safado na rua? Tentei gritar, mas ele tapou minha boca com a mão. Era uma mão áspera, que cheirava a graxa da oficina e que estava tremendo tanto quanto a minha voz. Se você gritar, vai ser pior para você depois. E lembra que nossos pais não estão aqui. Ninguém vai te ouvir. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. Não era só a inocência de uma menina de 16 anos. Era a confiança, a fé na família, a crença de que eu estava segura no meu próprio lar. Tudo se despedaçou numa única noite. O que aconteceu naquele quarto foi a coisa mais terrível que um ser humano pode fazer com outro.
Marcos não só destruiu meu corpo, mas também minha alma, minha capacidade de confiar, minha vontade de viver. Ele me violentou de uma forma que eu nem sabia que existia. Me forçou a coisas horríveis que uma irmã jamais deveria passar com um irmão. Quando terminou, eu estava quebrada por dentro, como um vaso que caiu no chão e se estilhaçou em 1000 pedaços. Agora você já sabe como as coisas funcionam, disse ele, se vestindo como se nada tivesse acontecido. E se contar isso para alguém, vou dizer que foi você que me provocou. Quem acham que vão acreditar? Em mim, o irmão responsável, ou em você, uma menina histérica? Fiquei deitada na cama, incapaz de me mexer, enquanto ele saía do quarto assobiando. Era como se meu corpo não pertencesse mais a mim, como se eu estivesse flutuando fora dele, observando de longe o que havia sobrado daquela menina que fui um dia. Passei a noite inteira acordada, chorando em silêncio, sentindo dores que eu não sabia que existiam. Dores no corpo, dores na alma, dores que pareciam que nunca iam passar. Quando o sol nasceu, continuei deitada, sem forças para levantar, sem vontade de enfrentar o mundo. Mas tive que levantar, porque nossos pais voltariam no final da tarde, e eu precisava fingir que estava tudo normal. Precisava representar o papel da irmã caçula feliz e protegida, enquanto por dentro eu estava morta. Tomei um banho que durou quase 1 hora, tentando me limpar de uma sujeira que não saia só com água e sabão. Quando me olhei no espelho, vi uma pessoa diferente. Era o mesmo rosto, mas os olhos estavam vazios, sem vida, como os olhos de um animal ferido. Marcos desceu para tomar café como se fosse um dia qualquer. Me cumprimentou normalmente, perguntou se eu tinha dormido bem, comentou sobre o tempo. Era a normalidade mais aterrorizante que eu já havia presenciado. Lia, você está pálida, disse ele com falsa preocupação. Não está passando bem? Queria gritar, queria contar a verdade, queria que ele fosse preso e apodrecesse na cadeia. Mas as palavras não saíam da minha garganta. Era como se minha voz tivesse sido roubada junto com tudo o mais. Estou bem, murmurei, olhando para o prato vazio. Tem certeza? Quer que eu chame mamãe quando ela chegar? A ironia da situação era tão cruel que chegava a ser engraçada. O mesmo homem que havia me destruído na noite anterior agora se preocupava com minha saúde. Era como se ele tivesse 2 personalidades completamente separadas, e eu nunca soubesse qual das 2 estava falando comigo. Quando nossos pais chegaram, tive que fazer o maior teatro da minha vida. Sorrir, conversar, fingir que havia passado uma noite tranquila estudando. Mamãe notou que eu estava quieta demais, mas atribuiu ao cansaço da escola. Minha filha, você anda muito estudiosa. Às vezes é bom relaxar um pouco também. Se ela soubesse que tipo de relaxamento seu filho mais velho havia me dado na noite anterior, os dias seguintes foram uma tortura psicológica. Marcos agia como se nada tivesse acontecido, mas eu via nos olhos dele uma satisfação cruel, como se ele soubesse exatamente o estrago que havia causado na minha vida. Pior ainda, ele começou a me dar conselhos sobre relacionamentos, sempre com aquele tom falso de irmão preocupado. Lia, quando você namorar, lembra de sempre respeitar seu namorado. Homem não gosta de mulher que resiste às demonstrações de carinho. Cada palavra era como uma facada no coração. Ele estava me lembrando constantemente do que havia feito, se divertindo com o meu sofrimento, saboreando cada momento de dor que causava. Na escola, não conseguia mais me concentrar nas aulas. Ficava olhando para o vazio, revivendo aquela noite terrível, me perguntando se algum dia conseguiria esquecer. As professoras notaram minha mudança de comportamento, mas eu sempre inventava desculpas. Estou com dor de cabeça, dizia quando alguém perguntava por que eu estava tão quieta. Não dormi bem, respondia quando questionavam minha falta de atenção. Mentiras sobre mentiras, construindo uma parede entre mim e o mundo, me isolando cada vez mais na minha própria dor. O pior era durante as refeições em família. Sentar à mesa com Marcos, ver papai e mamãe tratando ele com carinho e respeito, ouvir os elogios sobre como ele era um filho exemplar. Era como viver num mundo paralelo onde a verdade estava de cabeça para baixo. Marcos tem sido tão atencioso com você, Lia, dizia a mamãe.
Outro dia ele me perguntou se você estava se alimentando bem, se estava precisando de alguma coisa. Eu engolia o alimento com dificuldade, sentindo náusea de ouvir aquelas palavras. Marcos me olhava por cima da mesa com um sorriso que só eu conseguia decifrar. Era o sorriso de quem sabia que tinha poder total sobre outra pessoa. Abril chegou trazendo a preparação para o casamento dele com Rosinha. A casa vivia cheia de parentes, ajudando com os preparativos, discutindo detalhes da festa, escolhendo decoração. Para todos, era um momento de alegria. Para mim, era mais uma camada de tortura. Lia vai ser a dama de honra, anunciou Marcos durante um almoço. Não é mesmo, irmãzinha? A palavra irmãzinha saindo da boca dele me dava calafrios. Depois do que havia feito comigo, ele não tinha mais o direito de me chamar assim. Mas todos acharam lindo o carinho que ele demonstrava. Que fofo! Exclamou uma tia. Vocês dois são muito unidos. Unidos. Se ela soubesse que tipo de união Marcos havia forçado entre nós, durante os preparativos, ele aproveitava cada oportunidade para ficar sozinho comigo e relembrar daquela noite. Não com palavras diretas, mas com insinuações que só eu entendia. Lia, você vai ficar linda no casamento. Toda crescidinha, toda mocinha. Ele fazia questão de enfatizar a palavra mocinha, me lembrando de quando disse que ia me ensinar a ser uma mulher. Espero que você se comporte bem na festa, que seja uma irmã de quem eu possa me orgulhar. A ameaça estava implícita. Se eu fizesse qualquer coisa para estragar seu dia especial, as consequências seriam terríveis. Maio trouxe mais preparativos e mais oportunidades para Marcos me atormentar. Durante uma tarde em que estávamos arrumando coisas no sótão para a mudança dele, aconteceu o impensável. Ele tentou repetir a violência daquela primeira noite. Senti sua falta, disse ele, trancando a porta do sótão. Acho que você também sentiu a minha. Desta vez eu estava mais preparada. Tinha passado semanas pensando no que faria se ele tentasse me tocar novamente. Não ia permitir que me destruísse uma segunda vez. Não encosta em mim! Gritei, pegando um martelo velho que estava numa caixa. Se chegar perto, eu te mato. Ele riu, achando que eu estava blefando. Você não tem coragem. Experimente e veja. Minha voz saiu com uma força que eu não sabia que tinha. Grita quanto quiser. Eu vou falar que você tentou me violentar. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Percebeu que eu não estava mais a menina assustada da primeira vez. Estava disposta a lutar, mesmo que morresse tentando. Você está ficando louca, Lia. Baixa esse martelo. Eu abaixo quando você abrir essa porta e sair daqui. Ficamos nos encarando por alguns segundos que pareceram eternos. Ele calculando se valia a pena correr o risco, eu preparada para quebrar a cabeça dele se necessário. Tá bom, disse ele finalmente, destravando a porta. Mas isso não acabou. Depois do casamento, quando eu voltar da lua de mel, a gente vai ter uma conversa séria. Saiu do sótão deixando-me tremendo de medo e raiva. Havia vencido aquela batalha, mas sabia que a guerra estava longe de acabar. Marcos havia deixado claro que considerava ter direitos sobre mim e que o casamento não ia mudar isso. Foi nessa época que comecei a planejar minha fuga. Não podia mais viver naquela casa, não podia mais fingir que éramos uma família normal. Depois do casamento, quando Marcos voltasse da lua de mel, eu precisava estar longe dali. Comecei a juntar dinheiro escondido. Vendia pequenas coisas minhas, guardava centavos que sobrava quando mamãe me dava para comprar pão. Pedia dinheiro emprestado das amigas com desculpas inventadas. Era pouco, muito pouco, mas era um começo. Também comecei a pesquisar sobre Fortaleza, sobre como chegaria lá, onde poderia ficar, que tipo de trabalho uma menina de 16 anos conseguiria. Eram informações difíceis de obter numa cidade pequena em 1968, mas eu estava determinada. O casamento de Marcos foi marcado para o dia 15 de junho de 1968. Faltavam poucas semanas, e eu tinha certeza de que seria minha última chance de escapar. Se não conseguisse fugir antes dele voltar da lua de mel, talvez nunca mais tivesse coragem ou oportunidade. Mas o destino tinha outros planos para mim.
porque foi justamente nessa época que conheci a pessoa que mudaria minha vida para sempre, a professora Helena, que chegou à nossa escola para substituir uma colega que havia se aposentado. Professora Helena era diferente de todas as mulheres que eu conhecia. Tinha 25 anos, era solteira, havia estudado em Fortaleza e tinha uma forma de olhar para as pessoas que fazia a gente se sentir vista e compreendida. Ela não era só uma professora, era uma mulher que entendia outras mulheres. E foi ela quem, numa tarde de maio, me chamou para conversar depois da aula e fez a pergunta que mudou tudo. Lia, posso saber o que está acontecendo com você? Sei que não é da minha conta, mas estou preocupada. Você era uma menina alegre e comunicativa, e de uns meses para cá virou uma sombra de si mesma. Naquele momento, olhando nos olhos bondosos da professora Helena, pela primeira vez em meses, senti que talvez houvesse esperança. Talvez existisse alguém no mundo que pudesse me ajudar a sair daquele inferno. Mas seria que eu teria coragem de contar a verdade? Seria que ela acreditaria em mim? E mais importante, seria que ela conseguiria me proteger da vingança de Marcos quando ele descobrisse que eu havia falado? Olhei para a professora Helena e senti algo que não experimentava há meses. Uma centelha de esperança. Mas junto com essa esperança, veio o medo paralisante. E se ela não acreditasse em mim? E se achasse que eu estava inventando histórias sobre meu irmão exemplar? E se contasse para meus pais? Professora, eu... não sei se posso falar. Lia, olhe para mim. Ela segurou minhas mãos com delicadeza. Eu não sou como as outras pessoas da cidade. Vim de Fortaleza, estudei, vi coisas que as pessoas daqui nem imaginam que existem. Se você está sofrendo alguma coisa em casa, pode confiar em mim. Havia algo na voz dela que me tranquilizou. Era como se ela já soubesse que meu problema era grave, como se tivesse experiência com situações difíceis. Professora, se eu contar uma coisa para a senhora promete que não vai falar para ninguém sem minha permissão? Prometo. E mais do que isso, prometo que vou te ajudar no que for possível. Foi então que tudo saiu. Meses de sofrimento reprimido, de medo, de humilhação, de dor. Contei sobre os maus tratos, sobre o controle, sobre aquela noite terrível de março. Chorei como não chorava desde criança, sentindo um alívio imenso por finalmente dividir aquele peso com alguém. Professora Helena me ouviu em silêncio, sem me interromper, sem me julgar. Quando terminei de falar, ela estava com lágrimas nos olhos, mas seu rosto mostrava determinação. Lia, o que seu irmão fez com você é uma violência terrível. É pecado e crime, mesmo sendo dentro de casa, mesmo sendo seu irmão. Essas palavras me atingiram como um raio. Em 1968, numa cidade do interior, essas coisas não se falavam sobre elas. Eu sabia que o que havia acontecido comigo era terrível, mas não sabia que era crime. Professora, mas ninguém vai acreditar em mim. Todo mundo acha que Marcos é perfeito. Eu acredito em você. E vou te ensinar como conseguir provas para que outras pessoas também acreditem. Ela me explicou que precisávamos ser muito cuidadosas. Em 1968, uma denúncia dessas poderia destruir minha reputação em vez da dele. As pessoas tendiam a culpar a mulher, achando que ela havia provocado ou inventado a história. Primeiro, você precisa documentar tudo. Escrever num diário todos os maus tratos, com data e hora. Se ele te machucar fisicamente, anotar onde e como. Se possível, guardar alguma prova física. Mas como, professora? Ele é muito esperto. Você também pode ser esperta, Lia. Mais esperta que ele, porque você tem algo que ele não tem. O desespero de quem luta pela própria vida. Ela me ensinou táticas que eu jamais imaginaria sozinha. Como esconder um caderno pequeno onde pudesse anotar tudo. Como fingir estar dormindo quando ele fizesse algo para me assustar. Como memorizar palavras exatas que ele dizia para poder repetir depois. E outra coisa muito importante, disse ela. Se ele tentar te tocar novamente, você grita. Grita o mais alto que puder, mesmo que tenha certeza de que ninguém vai ouvir. Porque quem sabe pode estar passando alguém na rua ou pode acordar algum vizinho. Saí daquela conversa sentindo-me uma pessoa diferente. Não era mais a menina indefesa que apenas sofria calada.
Era alguém com um plano, com uma aliada, com uma chance real de mudar sua situação. Nos dias seguintes, comecei a colocar em prática tudo o que professora Helena havia me ensinado. Arrumei um caderninho pequeno e o escondi dentro de um livro de matemática que eu sabia que Marcos nunca mexeria. Toda noite, quando tinha certeza de que ele estava dormindo, escrevia tudo o que havia acontecido durante o dia. 28 de maio. Marcos me proibiu de ir à festa da Maria porque disse que lá tem meninos safados. Quando reclamei, me beliscou o braço e disse que se eu desobedecesse, ia me trancar no quarto por uma semana. 30 de maio. Ele revirou meu quarto procurando por cartas. Não achou nada, mas disse que eu estava com cara de quem anda aprontando. Me empurrou contra a parede e disse que está de olho em mim. Era doloroso reviver cada humilhação ao escrever, mas também era libertador. Era como se, ao colocar no papel, eu estivesse tirando o veneno de dentro do meu corpo. Professora Helena me deu também um conselho precioso sobre como lidar com Marcos nos dias que antecediam o casamento. Tente não provocar conflitos desnecessários. Seja submissa o suficiente para não despertar a raiva dele, mas não tão submissa que ele pense que pode fazer qualquer coisa. É uma linha tênue, mas você consegue. Segui seu conselho à risca. Quando Marcos me dava ordens, obedecia sem reclamar. Quando ele fazia comentários maldosos, eu apenas baixava a cabeça. Mas quando ele tentava me tocar ou fazer insinuações, eu me afastava firmemente, sem dar margem para interpretações. O resultado foi que ele começou a me achar estranha. Você está diferente, Lia, disse ele numa manhã enquanto tomávamos café. Mais quieta, mais controlada. Estou crescendo, Marcos, aprendendo a me comportar como uma moça direita. Usei as próprias palavras que ele sempre repetia contra ele mesmo. Se ele queria uma irmã comportada, estava tendo uma irmã comportada, mas não da forma como esperava. Junho chegou trazendo a semana do casamento. A casa vivia cheia de parentes e amigos, ajudando com os preparativos finais. Era o momento perfeito para Marcos mostrar para todo mundo como era um irmão carinhoso, e ele não desperdiçou a oportunidade. Minha irmãzinha está toda emocionada com meu casamento, dizia ele para as visitas, passando o braço em volta dos meus ombros. Ela e a Rosinha já se dão muito bem. Vai ser como ganhar mais uma irmã. Eu sorria e concordava, representando perfeitamente meu papel. Mas por dentro, estava contando os dias para ele ir embora em lua de mel e me dar pelo menos 2 semanas de paz. Rosinha era uma moça doce e ingênua, que realmente acreditava que Marcos era o homem perfeito, que todos pensavam que ele era. Durante uma das visitas dela à nossa casa, ela me puxou para um canto para uma conversa particular. Lia, eu queria te agradecer por ter sido tão carinhosa comigo. Sei que às vezes é difícil aceitar uma cunhada nova. Rosinha, você é maravilhosa. Marcos tem muita sorte. E eu tenho sorte de ganhar uma irmã como você. Marcos sempre fala como vocês são unidos, como ele te protege e cuida de você. É lindo ver o amor que ele tem por você. Se ela soubesse que tipo de amor Marcos sentia por mim, mas mantive o sorriso e continuei representando. Ele sempre foi muito protetor. Depois que a gente voltar da lua de mel, quero que você venha sempre na nossa casa. Quero que continue sendo uma família unida. A ideia de ter que conviver com Marcos e Rosinha como casal me dava náusea, mas apenas balancei a cabeça concordando. 3 dias antes do casamento, aconteceu algo que me deixou apavorada. Marcos me chamou para uma conversa de irmãos no quintal, longe dos ouvidos dos parentes que estavam na casa. Lia, quero deixar uma coisa bem clara antes de me casar. Meu coração disparou. Que é, Marcos? Você não pense que porque vou ter uma esposa, vai poder fazer o que quer. Rosinha é minha mulher, mas você continua sendo minha responsabilidade. E se eu descobrir que aproveitou minha ausência para se meter em confusão, você vai pagar caro quando eu voltar. Eu não vou me meter em confusão. É melhor mesmo. Ele se aproximou de mim com aquele olhar que eu já conhecia bem. E outra coisa, se você pensar em contar para alguém sobre nossos momentos especiais, é melhor repensar, porque agora tenho uma reputação de marido para manter, e não vou deixar uma irmã histérica estragar isso. A ameaça estava clara. Mesmo casado, ele ainda me considerava sua propriedade.
e estava disposto a me destruir se eu tentasse me libertar. Naquela noite, escrevi no meu diário secreto todas as palavras que ele havia dito, tentando não esquecer nenhum detalhe. Professora Helena havia me ensinado que as ameaças também eram importantes de documentar. O dia do casamento, 15 de junho de 1968, foi uma tortura disfarçada de festa. Tive que ficar o dia inteiro sorrindo, cumprimentando pessoas, recebendo elogios sobre como Marcos era um irmão maravilhoso. Durante a cerimônia na igreja, quando o padre perguntou se alguém se opunha àquele casamento, tive uma vontade louca de me levantar e gritar a verdade. Mas sabia que seria uma loucura. Ninguém acreditaria em mim. Eu seria vista como uma irmã invejosa tentando estragar o casamento, e Marcos me mataria quando ficássemos sozinhos. Durante a festa, ele fez questão de dançar uma música comigo, para mostrar para todos como éramos uma família unida e carinhosa. Enquanto dançávamos, ele sussurrou no meu ouvido: "Aproveite estes 15 dias, irmãzinha. Quando eu voltar, vamos ter muito tempo para conversar." Fingi não entender o que ele quis dizer, mas meu sangue gelou. Ele estava planejando algo para quando voltasse da lua de mel, e eu sabia que não seria nada bom. No final da noite, quando os noivos partiram para a lua de mel em Fortaleza, senti um alívio tão grande que quase desabei. 15 dias. Eu tinha 15 dias de liberdade pela frente e estava decidida a aproveitar cada segundo. No dia seguinte ao casamento, procurei professora Helena para contar sobre a ameaça que Marcos havia feito. Ela ficou preocupada, mas também determinada. "Lia, estes 15 dias são nossa chance. Vamos usar este tempo para fortalecer nossa estratégia e conseguir as provas que precisamos." Ela havia pensado em tudo. Durante a ausência de Marcos, eu deveria procurar por objetos dele que pudessem servir como prova. Cartas, diários, qualquer coisa que mostrasse seu verdadeiro caráter. Também deveria tentar conversar com outras meninas da cidade para ver se alguém mais havia passado por situação parecida. "E tem mais uma coisa, Lia. Preciso te ensinar algumas técnicas de autodefesa. Se ele tentar te atacar novamente quando voltar, você precisa saber como se proteger." Durante aqueles 15 dias abençoados, minha vida se transformou. Acordava sem medo, comia sem náusea, conversava com pessoas sem ter que medir cada palavra. Era como se tivesse saído de uma prisão e finalmente pudesse respirar ar puro. Aproveitei também para investigar o quarto de Marcos. No fundo de uma gaveta, encontrei um caderno onde ele anotava pensamentos íntimos. Algumas páginas me deixaram horrorizada. Ele escrevia sobre mim de uma forma possessiva e doentia, como se eu fosse um objeto de sua propriedade. "Lia está ficando bonita demais. Preciso tomar cuidado para que não chame a atenção dos meninos da cidade. Ela é minha responsabilidade e precisa aprender a me obedecer em tudo." Fotografei mentalmente cada frase importante e corri para anotar tudo no meu diário secreto. Era a prova que eu precisava de que ele me via como propriedade, não como irmã. Conversei também com algumas meninas da minha idade, de forma indireta, tentando descobrir se alguém mais havia sofrido algum tipo de violência em casa. Para minha surpresa, descobri que 2 colegas de escola passavam por situações parecidas. Uma apanhava do pai regularmente, outra era assediada por um tio. "Mas é normal", dizia uma delas. "Homem é assim mesmo. A gente tem que aguentar." Foi aí que entendi como professora Helena era especial. Ela não achava normal. Ela sabia que aquilo estava errado e estava disposta a me ajudar a mudar a situação. Uma semana antes do retorno de Marcos, professora Helena me fez uma proposta que mudou tudo. "Lia, consegui contato com meu primo João, que é delegado em Fortaleza. Ele é pai de 2 filhas e sempre fica muito revoltado quando ouve falar de casos como o seu." Meu coração acelerou. "E daí, professora? Ele pode te ajudar a fazer uma denúncia oficial. Com todas as provas que você juntou, temos um caso forte, mas você precisa ter certeza de que é isso que quer, porque depois que a denúncia for feita, não tem volta." Era a oportunidade que eu estava esperando há meses, a chance de finalmente me libertar do monstro que morava na minha própria casa. Mas também era aterrorizante. Eu estaria destruindo a reputação da minha família e enfrentando a fúria de Marcos. "Professora, eu tenho medo." "Eu sei,
mas às vezes a gente precisa enfrentar o medo para conquistar a liberdade. E eu vou estar com você em cada passo do caminho. Olhei nos olhos daquela mulher corajosa que havia aparecido na minha vida como um anjo da guarda. Pensei em todas as humilhações que havia sofrido, em todos os medos que havia sentido, em todas as noites que havia chorado, até dormir. Pensei também no futuro, em quantas outras meninas Marcos poderia machucar se ninguém o parasse. Talvez ele tivesse filhas um dia. Talvez fizesse com elas o que fez comigo. Foi então que tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Professora, eu quero fazer a denúncia. Não aguento mais viver com medo. Ela sorriu e segurou minhas mãos. Então vamos lutar juntas. Marcos volta em uma semana e até lá vamos ter tudo organizado para acabar de uma vez por todas com esse monstro que se esconde atrás da máscara de irmão perfeito. Aquela semana que antecedeu o retorno de Marcos foi uma montanha-russa de emoções. Durante o dia, eu me sentia corajosa e determinada, planejando cada detalhe da denúncia com professora Helena. Mas à noite, deitada na cama, o medo tomava conta, e eu me perguntava se não estava cometendo a maior loucura da minha vida. Professora Helena havia organizado tudo nos mínimos detalhes. Seu primo, delegado João Santos, viria pessoalmente de Fortaleza no sábado seguinte, 2 dias após o retorno de Marcos, para ouvir meu depoimento e formalizar a denúncia. Tínhamos escolhido esse momento estrategicamente. Lia, é importante que ele volte primeiro e tenha tempo de fazer ou dizer alguma coisa que comprove nossa denúncia, explicou ela. Se fizermos a denúncia enquanto ele está fora, pode parecer que você aproveitou a ausência dele para inventar histórias. A lógica era perfeita, mas a coragem que eu sentia de dia evaporava quando pensava em enfrentar Marcos novamente. Seria que conseguiria aguentar alguns dias fingindo normalidade enquanto esperava a chegada do delegado? Terça-feira, 25 de junho de 1968. Marcos e Rosinha voltaram da lua de mel com as faces bronzeadas e sorrisos que não saíam do rosto. Para todo mundo, eram o casal perfeito voltando de uma viagem dos sonhos. Para mim, era o retorno do meu pesadelo. Lia, como sentimos sua falta, disse Rosinha, me abraçando carinhosamente. Marcos falou de você todos os dias da viagem. Se ela soubesse o contexto em que ele falava de mim. Mas mantive o sorriso e retribuí o abraço. Eu também senti falta de vocês. Como foi a viagem? Durante o jantar de boas-vindas que mamãe havia preparado, Marcos se comportou como o irmão mais carinhoso do mundo. Trouxe presentes para todo mundo. Um lenço bordado para mamãe, uma carteira de couro para papai e, para mim, um vestido azul que tinha comprado numa loja chique de Fortaleza. Experimentei o tamanho pela Rosinha, disse ele, entregando o embrulho. Achei que ficaria lindo em você. Todo mundo achou um gesto carinhoso do irmão recém-casado se lembrar da irmã durante a lua de mel. Eu agradeci e sorri, mas por dentro sentia náusea. Era como receber um presente de alguém que havia me violentado. Naquela primeira noite, quando todos foram dormir, Marcos bateu na porta do meu quarto. Meu coração quase parou. Posso entrar? Quero conversar com você. Pode, respondi, tentando manter a voz firme. Ele entrou e fechou a porta atrás de si, exatamente como naquela noite terrível de março. Mas desta vez eu estava preparada. Tinha ensaiado mentalmente o que faria se ele tentasse alguma coisa. Senti sua falta, irmãzinha, disse ele se sentando na beirada da minha cama. Você cresceu ainda mais nestes 15 dias. Como foi a lua de mel? Rosinha parece muito feliz. Foi esclarecedora. Ele me olhou de um jeito estranho. Me fez perceber certas coisas sobre o que quero da vida. Meu sangue gelou. Que tipo de coisas? Você vai entender em breve. Ele se levantou e caminhou até a janela. Por enquanto, quero saber como você se comportou na minha ausência. Soube que ficou muito quietinha. Não saiu quase nada de casa. Não tinha motivo para sair. Preferi ficar ajudando mamãe com a casa. Muito bem. É assim que quero que continue sendo. Uma irmã obediente e comportada. Ele se virou para mim novamente. Porque agora que sou casado, tenho ainda mais responsabilidade com nossa família. E não posso permitir que você faça qualquer coisa que manche nossa reputação. A ameaça era sutil, mas estava lá.
Ele havia voltado ainda mais controlador, ainda mais possessivo. O casamento não havia mudado nada. Pelo contrário, parecia ter piorado sua sede de domínio. Entendi, Marcos. Ótimo. Amanhã vamos ter mais tempo para conversar. Rosinha vai visitar a família dela e teremos a casa só para nós dois, como nos velhos tempos. Quando ele saiu do quarto, minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar a caneta para anotar a conversa no meu diário secreto. Velhos tempos só podia significar uma coisa. Ele estava planejando me violentar novamente. Naquela madrugada, não consegui dormir. Fiquei repassando mentalmente tudo que professora Helena havia me ensinado sobre autodefesa, sobre como gritar para chamar atenção, sobre como usar objetos da casa como armas, se necessário. Na manhã seguinte, quarta-feira, Rosinha saiu cedo para visitar os pais, como Marcos havia previsto. Papai e mamãe foram trabalhar normalmente. Ficamos sozinhos em casa pela primeira vez desde que ele havia voltado. Durante o café da manhã, ele estava estranhamente silencioso, me observando com aquele olhar que eu já conhecia bem. Era o olhar de um predador estudando sua presa. Lia, depois que você terminar de lavar a louça, quero que venha ao meu quarto. Preciso te mostrar algumas coisas que trouxe da viagem. Meu estômago embrulhou. Que tipo de coisas? Você vai ver. Ele se levantou da mesa, passou por trás da minha cadeira e colocou as mãos nos meus ombros. São coisas educativas. Lavei a louça com as mãos tremendo, sabendo que quando terminasse teria que enfrentar o que quer que ele estivesse planejando. Mas desta vez era diferente. Desta vez eu sabia que em 2 dias viria o delegado e tudo aquilo teria fim. Quando subi para o quarto dele, encontrei Marcos sentado na cama com algumas fotografias espalhadas ao lado. Fotografias de mulheres seminuas que ele havia comprado escondido em Fortaleza. Sente aqui do meu lado, disse ele, dando tapinhas na cama. Quero te ensinar algumas coisas que aprendi na lua de mel. Marcos, eu não quero ver essas fotos. Não estou pedindo sua opinião. A voz dele mudou na mesma hora, ficando dura e ameaçadora. Estou dando uma ordem. Senta aqui agora. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo. Em vez de obedecer como sempre fazia, em vez de me encolher de medo, senti uma raiva tão grande que explodiu dentro de mim como um vulcão. Não! Gritei com uma força que vinha do fundo da alma. Eu não vou sentar. Eu não vou mais obedecer você. Marcos ficou tão surpreso com minha reação que por alguns segundos não conseguiu falar. Estava acostumado com a Lia submissa e medrosa. Esta Lia corajosa e gritona era uma novidade para ele. Que você disse? Perguntou, se levantando lentamente da cama. Eu disse não. Não vou mais aceitar que você me trate como seu objeto. Não vou mais fingir que somos irmãos normais. Você enlouqueceu? Baixa a voz antes que os vizinhos ouçam. Que ouçam. Que todo mundo ouça o que você fez comigo. Você me machucou de forma horrível. Abusou de mim. As palavras saíram da minha boca como balas de canhão. Era a primeira vez que eu falava abertamente sobre aquilo. E o efeito foi devastador. Marcos ficou branco como um pano de prato. Cala a boca, você não sabe o que está falando. Sei sim, sei muito bem. Você me violentou em março, você me bateu, você me humilhou e eu tenho provas. Foi quando ele perdeu completamente o controle. Partiu para cima de mim com uma fúria que eu nunca havia visto antes, tentando me bater para me calar. Mas desta vez, eu estava preparada. Esquivei do primeiro soco e corri para a cômoda, onde peguei um peso de papel de ferro que papai havia dado para ele anos atrás. Quando Marcos veio em minha direção novamente, acertei uma pancada na cabeça dele que o deixou atordoado. Socorro! Socorro! Ele está tentando me bater! Gritei o mais alto que pude, mesmo sabendo que provavelmente não havia ninguém para me ouvir. Marcos segurou a cabeça que estava sangrando e me olhou com um ódio puro que me deu arrepios. Você vai pagar por isso, sua piranha. Vai pagar muito caro. Não vou pagar nada. Quem vai pagar é você. A polícia está vindo te buscar. Era mentira. O delegado só chegaria no sábado. Mas eu queria assustá-lo. Queria que ele soubesse que seus dias de terror haviam acabado. Que polícia? Você está blefando?
Professora Helena me ajudou. Ela chamou um delegado de Fortaleza. Eu tenho tudo documentado. Todas as vezes que você me bateu, todas as humilhações, tudo. Agora era a vez dele de ficar apavorado. Percebi que havia acertado em cheio. Ele sabia que se a polícia tivesse provas, não adiantaria mais sua fachada de irmão perfeito. Que documentação? Onde estão essas provas? Você nunca vai saber, mas estão seguras. E se você encostar um dedo em mim de novo, amanhã mesmo eu entrego tudo para a polícia. Marcos ficou parado no meio do quarto, com sangue escorrendo da testa, processando o que eu havia acabado de falar. Pela primeira vez na vida, ele estava com medo de mim. Lia, vamos conversar com calma. Você está confundindo as coisas. Eu não estou confundindo nada. Eu sei muito bem o que você fez comigo, e agora todo mundo vai saber também. Saí do quarto dele correndo e me tranquei no meu próprio quarto, tremendo de adrenalina e medo. Havia queimado minhas naves. Não havia mais volta. Era guerra declarada entre nós, e um de nós dois sairia destruído daquela batalha. Durante o resto do dia, Marcos ficou no quarto dele, provavelmente planejando sua próxima jogada. Quando Rosinha voltou da casa dos pais, ele inventou uma desculpa sobre ter caído e batido a cabeça, para explicar o machucado. Que susto, meu amor! Tem certeza de que não precisa ir ao médico? Não, foi bobagem. Já está melhor. Durante o jantar, ele me olhava de soslaio, tentando decifrar se eu realmente tinha as provas que havia mencionado. Eu mantinha a cara mais séria possível, como se fosse dona de segredos que poderiam destruí-lo. Naquela noite, não consegui dormir novamente. Sabia que havia provocado a fera e que agora ela estava ferida e furiosa. Os próximos dias seriam cruciais. Eu precisava aguentar firme até a chegada do delegado João Santos. Quinta-feira amanheceu tenso. Marcos tentou várias abordagens para descobrir onde estavam minhas provas. Ora tentava ser carinhoso e persuasivo, ora ameaçador e intimidador. Mas eu não cedia nenhum milímetro. Lia, você sabe que sou seu irmão, né? Que sempre cuidei de você? Às vezes a gente se desentende, mas no fundo nos amamos. Eu sei exatamente quem você é, Marcos, e sei exatamente o que você fez. Tá bem, mas me diz uma coisa. Onde você escondeu esses papéis que disse que tem? Isso você nunca vai saber. Era um jogo psicológico intenso. Ele tentando me quebrar, eu tentando resistir. Mas eu tinha uma vantagem que ele não sabia. Tinha certeza de que estava do lado certo, e isso me dava uma força que ele não conseguia entender. Sexta-feira foi ainda mais tenso. Marcos percebeu que não conseguiria me intimidar a revelar onde estavam as provas, então mudou de estratégia. Começou a planejar como desacreditar minha versão quando chegasse a hora. Sabe, Lia, se você realmente fez alguma denúncia contra mim, vai ser muito triste para nossos pais descobrirem que tenho uma filha mentirosa e ingrata. Eles vão descobrir que tenho um filho que me violentou. Ninguém vai acreditar em você. Sou um homem casado, respeitado, que dedicou a vida a cuidar da família. Você é uma adolescente problemática que está inventando histórias para chamar atenção. Suas palavras me machucavam porque eu sabia que tinha uma ponta de verdade nelas. Realmente seria difícil convencer as pessoas. Mas professora Helena havia me preparado para isso. Pode ser, mas vamos ver o que acontece quando as autoridades examinarem as provas. Sábado, 29 de junho de 1968. O dia da verdade havia chegado. Professora Helena me encontrou na praça da igreja depois da missa matinal, como havíamos combinado. Ela estava acompanhada de um homem alto de uns 45 anos, cabelos grisalhos, porte sério, mas olhar bondoso. Lia, este é meu primo, delegado João Santos. Ele veio especialmente de Fortaleza para ouvir sua história. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Depois de meses planejando aquele momento, ele finalmente havia chegado. Menina, disse o delegado com voz firme, mas gentil, minha prima me contou um pouco sobre sua situação. Sei que deve ser muito difícil falar sobre isso, mas preciso ouvir sua versão completa dos fatos. Eu tenho medo. Sei que tem, mas é exatamente por isso que estou aqui. Para garantir que você seja protegida e que a justiça seja feita.
Tenho 2 filhas da sua idade, e fico revoltado quando ouço falar de casos assim. Fomos para a casa de professora Helena, onde passei as próximas 3 horas contando tudo. Cada detalhe, cada humilhação, cada agressão. Delegado João Santos anotava tudo meticulosamente, fazendo perguntas específicas que mostravam sua experiência. Quando mostrei meu diário secreto com todos os registros, vi nos olhos dele a confirmação de que tínhamos um caso sólido. Lia, essas anotações são muito detalhadas e consistentes. Junto com seu depoimento, temos material suficiente para uma denúncia formal. E agora, o que vai acontecer? Agora vamos até sua casa e vamos confrontar seu irmão. Se tudo o que você me contou for confirmado pelas evidências, ele será preso hoje mesmo. Era isso. O momento que eu havia sonhado e temido ao mesmo tempo havia chegado. Em algumas horas, minha vida mudaria para sempre. E a de Marcos também. Enquanto caminhávamos para minha casa, pensava em papai e mamãe. Como reagiriam ao descobrir que o filho exemplar era um monstro? Como lidariam com a destruição da imagem perfeita de família que havíamos construído? Mas não podia mais pensar nisso. Havia chegado longe demais para recuar agora. Era hora de enfrentar o monstro de uma vez por todas. Quando chegamos em casa, encontramos Marcos na varanda conversando com alguns vizinhos sobre os planos para a casa nova que pretendia construir. Ao me ver chegando acompanhada de professora Helena e de um homem desconhecido, seu rosto mudou completamente. Lia, quem são essas pessoas? Delegado João Santos se apresentou com autoridade. Sou o delegado João Santos, da Delegacia de Fortaleza. Preciso falar com o senhor Marcos Nascimento sobre algumas acusações graves que foram feitas contra ele. O mundo parou. Os vizinhos se entreolharam sem entender nada. Marcos ficou branco como papel, mas tentou manter a compostura. Acusações? Que tipo de acusações? Melhor conversarmos em particular. O senhor pode nos acompanhar? Entramos na casa e papai e mamãe foram chamados. O que se seguiu foi a cena mais difícil da minha vida. Ver o choque nos rostos dos meus pais quando o delegado explicou o motivo da visita foi devastador. Isso é um absurdo, gritou Marcos. Minha irmã está inventando histórias. Ela sempre foi problemática, sempre buscou atenção. Mas quando o delegado mostrou meu diário com todas as anotações detalhadas, quando leu em voz alta algumas das frases que ele havia escrito no próprio caderno, quando confrontou as datas e horários, sua defesa começou a desmoronar. Papai chorava em silêncio. Mamãe repetia, não é possível, como uma oração desesperada. Rosinha, que havia chegado no meio da confusão, estava em estado de choque total. O momento decisivo foi quando o delegado pediu para examinar o quarto de Marcos. Lá, ele encontrou não só o caderno que eu havia visto, mas também outras lembranças que ele guardava de mim. Uma mecha do meu cabelo, uma foto minha dormindo que ele havia tirado escondido, cartas que eu havia escrito para amigas e que ele havia interceptado. Marcos Nascimento, disse o delegado com voz firme. O senhor está preso pelos crimes de violência doméstica, abuso e ameaça contra menor de idade. Quando as algemas clicaram nos pulsos dele, senti um alívio tão grande que desabei em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação. Depois de mais de 1 ano vivendo no inferno, finalmente estava livre. Marcos foi julgado 6 meses depois. Com todas as provas que tínhamos reunido, foi condenado a 5 anos de prisão. Rosinha pediu a anulação do casamento e nossa família nunca mais foi a mesma. Papai e mamãe precisaram de muito tempo para processar o que havia acontecido. No início, houve momentos de negação, de culpa, de vergonha. Mas aos poucos, eles entenderam que eu era a vítima, não a culpada. Professora Helena se tornou muito mais que uma professora. Virou minha segunda mãe, minha grande amiga, minha salvadora. Sem ela, eu jamais teria encontrado coragem para denunciar Marcos. Hoje, aos 72 anos, posso dizer que aquela decisão de enfrentar meu agressor foi a mais importante da minha vida. Não foi fácil. Tive que fazer terapia por anos, reconstruir minha autoestima, aprender a confiar nas pessoas novamente. Mas consegui. Me casei aos 23 anos com um homem maravilhoso que me respeitou desde o primeiro dia. Tivemos 3 filhos lindos, que criamos com amor e sem violência. Virei professora como minha salvadora Helena.
E durante 40 anos, ajudei outras meninas que passavam por situações parecidas. Marcos cumpriu sua pena e saiu da prisão em 1973. Tentou se reaproximar da família, mas eu deixei claro que não havia perdão possível. Ele se mudou para outro estado e nunca mais tivemos contato. A lição que quero deixar para vocês é: nunca aceitem violência, não importa de quem venha. Não importa se é pai, irmão, marido, namorado. Violência não é amor, não é cuidado, não é proteção. É crime. Se vocês ou alguém que conhecem está passando por uma situação parecida, denunciem. Procurem ajuda. Falem com professores, policiais, assistentes sociais. Não fiquem sozinhas nessa luta. E lembrem-se sempre, vocês não têm culpa de nada. O único culpado é quem pratica a violência. Gente querida, se esta história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um curtir neste vídeo e se inscrevam no nosso canal. Vocês não sabem como isso me dá força para continuar compartilhando essas memórias difíceis, mas que podem ajudar outras pessoas. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está aí na descrição. Lá a gente compartilha todos os dias histórias reais de outras vovós como eu, mulheres que passaram por dificuldades, mas encontraram força para seguir em frente e construir uma vida melhor. Porque a vida nos ensina que sempre existe uma saída, sempre existe esperança. Às vezes ela vem disfarçada de uma professora corajosa, às vezes de um delegado dedicado, às vezes da nossa própria força interior que nem sabíamos que existia. Obrigada por me acompanharem nesta jornada dolorosa, mas necessária. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.